Olá, querido amigo, seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores. Vamos estudar hoje a lição de número 13, que tem como título Lutando pela Paz. Mas antes da gente começar, você já sabe, eu vou pedir a sua ajuda para divulgar o projeto da classe dos professores. Como que você pode fazer isso? Primeiramente, se você ainda não é inscrito, se inscreve agora lá no nosso canal Adventistas Lago Sul e não esquece de ativar o sininho das notificações para você receber uma mensagem sempre que tiver um vídeo novo no canal. Clica nesse joinha que está aqui embaixo, deixa o seu like pra gente, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, assim, além de ajudar o projeto, você também ajuda a pregar o Evangelho e a apressar a volta de Cristo. E não esquece de deixar aqui embaixo o seu comentário. Coloca o seu nome, de onde você está acompanhando, deixa o seu pedido de oração e deixa também o seu comentário e as suas percepções sobre a lição da semana. A gente gosta muito de ler o feedback de vocês, receber esse feedback de vocês. E a gente ora por todos os pedidos de oração. Mas isso não impede você também de orar pelos pedidos que são feitos pelos seus irmãos aqui nos comentários. Então, vamos trabalhar juntos para a gente transformar isso no ministério da classe dos professores. Orar uns pelos outros. Anota os pedidos, ora também. E se tiver na sua igreja um ministério de oração e você se sentir tocado, leva os pedidos que são escritos aqui para que os irmãos da sua congregação possam orar também. Eu queria deixar um abraço especial para algumas pessoas que estão sempre comentando nos vídeos aqui. Infelizmente não dá para falar todo mundo, mas a gente tenta pelo menos responder vocês aqui nos comentários. A primeira é a Mônia, que acompanha a gente lá de Águia Branca do Espírito Santo. O Alessandro Santos, que acompanha a gente de Teolândia, na Bahia. O José Domingos, que acompanha a gente de Heliópolis, também na Bahia. Ele pede oração pelos filhos e pelos netos dele para que aceitem Jesus como Salvador da vida deles. E a Laura Cardoso, ela disse que perguntou sobre o Dr. Gilson, que sempre gravava com a gente. Ele não está morando aqui em Brasília, ele foi chamado, está trabalhando no Nordeste, mas se Deus quiser, daqui a um ano ele está de volta e ele volta a gravar com a gente. E ela pede oração pela Heloísa, que está com câncer. Nós vamos orar por vocês, vamos orar pela Heloísa também. E para a gente começar então, eu quero apresentar para vocês os nossos professores. Lá na nossa ponta nós temos o nosso querido pastor Gabriel. Bem-vindo, pastor. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar com vocês, é um privilégio estudar esse livro tão maravilhoso de Paulo e que Deus permaneça conosco e seja bastante agradável essa conversa. Amém. O pastor Gabriel é líder de publicações na Associação Planalto Central e ele tem também um canal no YouTube, né, pastor? Isso mesmo, pesquisa lá, Pastor Gabriel, e a gente vai ter vídeos lá bem interessantes, meditações, momentos agradáveis ao lado de Jesus. Amém. Do lado dele nós temos o querido Dalmo. Seja bem-vindo, Dalmo. Que bom estar aqui, estamos finalizando esse trimestre, né? Ainda temos mais uma lição pela frente, mas foi muito bom estudar Efésios com vocês. É verdade. O Dalmo é diretor aqui do nosso clube de desbravadores da Igreja Adventista do Lago Sul, Arcanjos da Luz. Se você tem um filho entre 10 e 15 anos e quer trazer ele para participar, traga. Se você mora aqui em Brasília, pode trazer aqui na igreja, você não vai se arrepender. Eu fui desbravadora, para mim era assim a coisa que eu mais gostava na igreja e vale muito a pena. Então, não deixe o seu filho ficar fora dessa. E do lado dele nós temos a nossa querida Cris. Seja bem-vinda, Cris. Obrigado, que bênção, né? Estudar mais uma vez a lição aqui com vocês. E o quanto nós aprendemos nesse trimestre, né? Muito bom. É verdade. A Cris é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul e ela é diretora do nosso departamento dos adolescentes, os nossos líderes do futuro, né? Eu sou a Jéssica, também sou membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Para a gente começar, Cris, você faz uma oração, por favor? Oremos. Pai bondoso, nós somos gratos porque esse trimestre aprendemos mais um pouco sobre a unidade, sobre viver contigo, sobre como usar os nossos dons. Pai, que nós não ficamos só na teoria, mas que nós possamos colocar em prática tudo que aqui nós aprendemos. Nos ajude, Senhor, a fazer a Tua vontade, nos ajude a colocar o Teu querer em nosso coração e que nós possamos sempre Te exaltar. Esteja conosco agora nesse estudo, preparar nossas mentes, que o Espírito Santo fale ao nosso coração. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, o título da lição é Lutando pela Paz. A gente vê aqui na lição dessa semana mais uma comparação, né? O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele faz várias comparações a título de informação, para ajudar as pessoas a entenderem o que ele está querendo dizer.
Então, a gente viu, por exemplo, na lição 7, né, que ele fez a comparação com o corpo humano, que da mesma forma que o corpo tem que, como um todo, né, cada um fazer a sua parte para que o corpo consiga funcionar como um todo, a igreja também deve ser dessa forma. E aqui ele faz uma comparação de guerra. Então, ele, enquanto estava preso, ele começou a visualizar a igreja de Cristo como um exército unido por um propósito nessa batalha contra o mal. Então ele faz toda uma alegoria, uma comparação, comparando da mesma forma que um exército vai para a guerra, né? O exército de Cristo tem que estar unido, trabalhando em prol da causa de Cristo. E aí, pastor, durante o trimestre, Paulo fica voltando, né, na carta sempre ao tema da união. A união entre os irmãos, a união entre marido e esposa. E aí, obviamente, se a gente está falando de um exército, não é diferente, né? Exatamente. Quando Paulo ilustra, né, essa questão da unidade e usa ilustrações do soldado, enfim, você tem que lembrar que a vitória em um campo de batalha depende muito da cooperação dos soldados, da estratégia de guerra, de como ele se organizava, e no calor da batalha é necessário muito o apoio de um soldado para com o outro. E se a gente sair desse contexto lá de trás de Paulo e pensar em guerras atuais, tem uma coisa que é muito reprovada em qualquer exército. Você já ouviu falar em fogo amigo? Fogo amigo é quando o mesmo lado está atacando os seus aliados, né? Onde há conflito. E amigos, eu vou falar de um tema que é muito delicado aqui para você. Eu não quero que você me interprete mal, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque o que a gente acaba vendo de ações que são fogo amigo é muito doloroso. Então, a igreja que vive hoje no grande conflito, e esse conflito entre o bem e o mal, e Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, é com uma outra força maligna. A gente precisa se unir para vencer essa batalha. Então, qualquer tipo de fogo amigo é totalmente destrutivo. Então, eu poderia dizer que esse tipo de ação é completamente oposta aos dons de Cristo, é completamente oposto aos frutos do Espírito. Então, se eu te falar uma coisa bem importante, não fale mal de ninguém. Não se envolva em picuinhas, em fofoca. Sabe, o sábio Salomão em Provérbios fala tanto do perigo da língua. Então, quando Paulo, nessa semana aqui, de domingo especialmente, fala dessa estratégia, e logo no primeiro parágrafo da lição, ele vai citar da importância da cooperação de um soldado para com o outro, e que era necessário eles se auxiliarem para que obtivessem vitória, a igreja de Deus não vai vencer se não estiver unida. E eu acho que eu já falei isso em alguma outra lição que eu passei por aqui, que unidade é bem diferente de estar reunido. O fato de você se reunir em uma igreja, se reunir em uma congregação, se reunir no pequeno grupo, é diferente de você estar unido. É diferente de trabalhar com unidade. E trabalho com unidade não tem espaço para fogo amigo. É verdade. E é difícil, né? Você conseguir união. Eu, particularmente, né, eu sou veterinária e eu sempre brinco falando, né? Eu falo, gente, eu escolhi a melhor profissão de todas, porque você não precisa lidar com gente. Eu prefiro mexer com 10 cavalos bravos do que com um grupo de 10 pessoas, porque para você conseguir unir um grupo, né? E sem ter briga, e sem ter confusão, e um querendo tomar o lugar do outro, e um querendo que a sua ideia prevaleça sobre a do outro, não é fácil. Mas Cristo morreu pelos seres humanos, né? E a nossa missão é justamente levar esse evangelho. E a gente tem que conviver e tem que trabalhar. Então a gente tem que se unir. E aí nessa alegoria, né, de guerra, essa comparação, essa coisa, Paulo começa a trazer elementos que a igreja deve vestir e se cingir, as armas, né, que a igreja deve usar, e ele vai comparando com a vestimenta de um soldado romano, né? E aí ele começa falando, então, que o crente, ele deve se cingir com o cinto da verdade e a couraça da justiça. E hoje em dia é tão difícil a gente falar nisso, né, Dalmo?
Porque a gente até conversou sobre isso aqui nas outras, né, nas semanas passadas, como Satanás vai deturpando conceitos, vai deturpando coisas. A gente vê hoje em dia conceitos super deturpados do que é justiça, uns defendendo uma justiça extremamente bruta e grosseira, outros defendendo a impunidade, como se a impunidade fosse justiça, e pessoas defendendo que, porque a verdade não, ela é relativa, ela depende do ponto de vista, depende de onde você está. Como é que a gente faz para não cair nesse tipo de engano, Dalmo, nessa bagunça que a gente vive de conceitos? Paulo, ele traz a alegoria, é bom que a gente vai familiarizando com as ferramentas que ele vai trazendo para a gente não esquecer o que ele tem na mente, né? Quando você coloca alguma coisa para uma criança que é mais ilustrativa, traz assim mais memória, né? O professor, quando ele traz uma aula melhor, com ilustração, aquilo fica gravado. E ele vai trazer as armaduras ali, o que a gente pode usar. E nesse caso aqui eu vou começar com 2, depois a Cris tem mais alguma coisa para complementar. Depois que Cristo foi assunto ao céu, Cristo ia passar a ser o Evangelho, né? Ele ia passar a ser o que as pessoas iriam pregar. E Satanás precisou começar a deturpar isso. Então Paulo vem falar, gente, vamos ver o que é. Aí ele começa logo com a verdade. Porque hoje é muito comum a gente ouvir falar de fake news, notícia falsa. O pior de tudo é que as pessoas compartilham ao mesmo sem checar. Na palavra de Deus, e como a gente está falando aqui, é até estranho, né? Lutando pela paz, na palavra de Deus não pode ser diferente. Deus separar o que é verdade do que é mentira. No Brasil a gente ainda também, ele vem aqui na questão, né, vem falar de justiça. No Brasil a gente não tem problema com isso, a justiça aqui é muito justa, né? Não precisa se preocupar. Aqui você não tem problema com justiça. Funciona que é uma beleza. É uma maravilha. E aqui ainda tem um negócio, a verdade não pode ser dita e a mentira é relativa. Então assim, realmente a gente precisa entender. No mundo espiritual, e o pastor já comentou sobre isso, Paulo está tratando aqui de uma armadura porque a gente não está lutando com coisa pequena. A gente está lutando com o maior inimigo de Deus, né? Então, se eu estou lutando com o pior inimigo que esse mundo tem, eu não posso não me preocupar com a armadura que eu preciso enfrentar. E é interessante que, com o decorrer do tempo aqui, o Paulo fala assim, olha, pega o cinto só e está pronto. Não. Ele fala o quê? Toda a armadura. Toda a armadura. Então a gente precisa saber o que é essa armadura. E nessa situação aqui a gente já sabe aqui que 2 elementos são a verdade e a justiça, né? Tem um episódio do Record Keep que uma das pessoas que tinham contato com Cristo, né? Ela fala assim, como é que você sabe que eu estou mentindo? Eu estava na presença da verdade. Quando a gente está na presença da verdade, a gente entende o que é mentira. Não vamos ser enganados e nem vamos compartilhar. Isso mesmo. Né? Não vamos compartilhar o que é errado. Precisamos saber o que é certo e precisamos praticar a justiça, coisa que no Brasil está sobrando. Uma coisa que você mencionou, eu até lembrei da faculdade, né? Na faculdade, obviamente você está lá para aprender, né? E aí quando você entra, a primeira coisa que um professor fala é o seguinte, ele fala assim, para você saber, vamos supor, cardiologia, para você saber auscultar um coração e saber que tem alguma coisa errada, primeiro você tem que ter ouvido 1000 corações saudáveis. Então a primeira coisa que a gente faz é treinar todos os dias a auscultar animais, né, saudáveis. Porque aí se você conhece de cor e salteado como é que é o bater de um coração saudável, quando você põe um esteto e você ouve um coração que tem um sopro, que está com uma arritmia, que está com uma coisa, fica muito nítido para você, porque você conhece tão bem o saudável que alguma coisinha você sente que está errada. Eu acredito que seja a mesma coisa com a verdade. Se você realmente vai atrás e você estuda, e você compreende, você vai na fonte verdadeira que é a Bíblia, e você conhece, quando alguém vem e prega alguma coisa que está dissonante com aquilo, você já liga um botão de alerta, você já fala, epa, peraí, mas tem alguma coisa errada, porque na Bíblia está dizendo assim, assim, assim. E é por isso que é importante, né? A gente falou, inclusive, em algumas semanas a Cris falou, né, da importância da gente aprender a estudar quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo.
para a gente saber quem eles são, para a gente saber, né? Inclusive, quando for apresentado para a gente um Deus falso, um Jesus falso, um Espírito Santo falso, né? Isso é interessante. Alguns meses atrás, eu participei de um encontro, inclusive com esta igreja, né? Encontro Enjoados, encontro de jovens e adolescentes. Foi muito bom o encontro. E um dos temas que a gente apresentou foi justamente essa importância de conhecer a verdade, porque às vezes quando a informação chega para nós e vem de maneira deturpada, a gente aprende a verdade de maneira distorcida. Quando a verdade vem até nós, a gente não sabe identificar ou tudo se torna relativo. Deixa eu tentar ser mais claro aqui. Você começa a absorver muito conteúdo que vai apresentar a história do grande conflito. Só que nessa história do grande conflito, o mal não é tão mal assim. O bom não é tão bom. O bom não é assim. Lúcifer foi expulso do céu porque estava com ciúme. Aquelas histórias meio distorcidas. Quando você tem contato com a verdade e a mesma história contada de uma outra forma, você acaba não ficando com versão nenhuma. E esse é um dos motivos que tem distanciado muito jovens e adolescentes da palavra de Deus. Porque inicialmente, nessa fase tão importante, o conteúdo que tem sido consumido não é o conteúdo da verdade. Não é o coração saudável, como você falou. Não é o coração saudável. São vários corações batendo. Você percebe, né? Ultimamente, as grandes produtoras, as recordistas de bilheteria, têm produzido filmes e agora a pegada é apresentar aqueles personagens que eram maus. Você vai começar a lembrar agora de histórias como Malévola, a parte má da história de um conto, né? De uma história de princesas, de príncipes e assim outras histórias mais da Branca de Neve, enfim, vai sempre trazer agora a história daquele personagem que era mau, sendo contada de uma forma que a gente fica com pena dele. Você simpatiza, né? Sim, Coringa, você até chora assistindo a história do Coringa, fala assim, nossa, tá explicado porque ele é desse jeito. assim. Nossa, gente, que injustiça. Então, aí você começa a ver agora a verdade bíblica sendo contado dentro dessa perspectiva. Foi um tema que a gente apresentou lá para os jovens e adolescentes que devem gerar reflexão para nós, porque às vezes podemos estar absorvendo conteúdos e aí isso está apresentado em outros meios, né? Eu poderia citar aqui programas e séries que vão distorcer verdade acerca do casamento, verdade acerca do papel da mulher e do seu esposo, verdade acerca do relacionamento com Deus, verdade acerca do relacionamento interpessoal, daquilo que é igreja, da questão do sábado. Pai e filho. Então você começa a consumir conteúdos que vão te ensinar a verdade de maneira diferente, que lá na frente, quando você tiver contato com ela, você vai ficar perdido nesse mar de informações. É a estratégia da chuva de fake news, né? Que você bombardeia com tanta fake news que a pessoa fica completamente perdida e perde o norte e não sabe mais o que é o que, né? E aí a lição continua falando, né? E aí ela fala dos sapatos. E o título da lição é assim, Sapatos, a igreja como arauto da paz. Só que quando a gente pensa em guerra, porque aqui a alusão é justamente de um soldado que está indo para a guerra, né? Quando a gente pensa em guerra, a gente pensa em violência, a gente pensa em morte, a gente pensa em N coisas, né? E aí parece meio contraditório a gente falar de paz. Eu até lembrei quando eu li a lição, né? Tem um desenho muito famoso, né? Que se passa no futuro, que é a sociedade, né? Já está toda deturpada e acelerada e passando a perna no outro, aquela coisa corrupta e tal. E aí tem um robô, né? Que é um dos personagens principais da série e um dia ele acaba se perdendo e ele naufraga numa ilha. Uma ilha de robôs muito antigos que se recusaram, não quiseram ser atualizados e coisa e tal. E aí eles moram naquela ilha paradisíaca, né, e tal. No começo ele está revoltado, ele quer ir embora. Aí ele vai passando o tempo, aí ele vai vendo, né, a paz, aquela harmonia, a natureza, os passarinhos cantando, aquela coisa. E ele fica maravilhado, ele fala, gente, essa paz, que coisa maravilhosa.
E aí um dos robôs fala para ele, né, assim, ai, bem-vindo, né, aqui, o nosso retiro e tal. Aí ele fala assim, não, retiro não, o mundo inteiro tem que aprender sobre os nossos meios pacíficos através da força. Então, assim, a piada é justamente a contradição, né? Tipo, eles têm que aprender pelos nossos meios pacíficos através da força, então eu vou forçar todo mundo. E quando a gente fala de guerra, parece realmente contraditório a gente falar de paz, né, Cris? Então, como que aí ele faz uma alusão justamente disso e vem falar que as sandálias, né, são a representação da igreja como um arauto da paz? Isso, Jéssica. Mas tudo isso é quando a gente analisa Deus. O paradoxo, aqui que está o paradoxo, né? Porque Deus, ele contraria todos os princípios básicos. Porque realmente a gente pensa, quando fala, você vai vestir a couraça da justiça, você vai preparado para a guerra, né? Você está preparando para uma guerra. Só que a gente olha, a guerra de Deus não é uma guerra igual a guerra que a gente imagina, né? A guerra de Deus, quando ele chama aqui a gente para calçar a sandália da justiça, é o quê? É o poder que Deus tem de trazer a paz. Porque o sapato ali da justiça significa o evangelho. E ao contrário de tudo isso que vocês falaram aí, de que as fake news são espalhadas e tudo, nós devemos ser o povo que vai espalhar o evangelho, espalhar a verdade. Nós devemos calçar o nosso sapato e espalhar esse evangelho aí para que todas as pessoas conheçam a verdade de verdade e não meias verdades. Porque quando a gente conhece só meias verdades, a gente começa a dar alguns... A gente começa a deixar algumas coisas passarem. E aí é onde entra o erro, né? Então aqui o chamado de Deus para essa batalha é para a gente usar o arsenal de Deus. E o arsenal de Deus é a paz. E somente Cristo é capaz de perpetuar essa paz. Só com a graça dele é que a gente pode. É verdade, ainda mais falando ser humano, falando de paz, né? Só Deus mesmo. E aí, pastor, o verso, então, né? Os versos seguem apresentando o restante da armadura, né? O capacete, o escudo e a espada. Você explica pra gente o que eles significam? Sim, e é interessante, antes de explicar o que significa, era um pouquinho até sobre eles mesmo, né? Quando falar sobre escudo, que tem a ver com a fé, né? O escudo da fé, o escudo romano era de madeira, era retangular e era encurvado. Então, além de proteger no embate frontal, era proteger também um pouco nas laterais. E era principalmente contra dados inflamados, que às vezes eram atirados flechas mergulhadas com betume, colocavam fogo e esse escudo protegia. Então, Paulo, quando cita esse escudo e remete a gente a pensar na fé, essa fé em Cristo, no Deus verdadeiro, ele se torna um escudo de proteção, né? Você precisa saber claramente em que você confia e em que está sendo sustentada a sua fé. Um outro aspecto interessante que ele vai falar sobre o capacete da salvação e vai falar também sobre a espada, que é ilustrada pela Bíblia, pela palavra de Deus, né? E eles também tinham papéis muito importantes dentro do campo de batalha. E quando a gente para pensar e percebe que o pano de fundo de toda a Bíblia é o grande conflito, a gente vai perceber muito bem a função de tudo isso. Amigos, se você olhar Gênesis 1 e 2, perfeita paz. Não há conflito. Mas ao começar o capítulo 3, aquela primeira frase, né? Ah, serpente. O grande conflito continua e ele só vai terminar nos 2 últimos capítulos de Apocalipse, 21 e 22. 1 e 2, 21 e 22. Os únicos lugares onde não há conflito. Antes do pecado e depois do pecado. Quando Apocalipse começa a falar da nova terra. O que está no meio de Gênesis 3 a Apocalipse 20 é só grande conflito. É só batalha. É só luta. É a vida de... Primeiro o anúncio de Cristo, o povo de Deus, o remanescente, o filho de Davi que deveria nascer, o filho do homem, todo grande conflito.
no Novo Testamento o grande conflito continua, perseguição desde a infância, o decreto de morte para matar a criança, a fuga para o Egito, o retorno, enfim. E para nos protegermos de tudo isso, precisamos de todas essas ferramentas que foram citadas aqui. As sandálias, o capacete, a couraça, o escudo, a espada. Precisamos nos armar como soldados de Cristo para sermos vitoriosos nesse grande conflito, até que possamos viver novamente em perfeita paz. Isso só vai acontecer lá para o capítulo 21 de Apocalipse, quando Cristo voltar na nova terra. E como a gente ainda, infelizmente, não está lá, né? A gente tem que, então, se armar. E outro conselho que Paulo traz, Dalma, é a oração, né? O que a oração tem a ver com guerra? Nessa guerra aqui, a oração tem tudo a ver. O problema é que a gente, às vezes, acha que eu tenho que guerrear com meu irmão. Estou guerreando com a Cris, estou guerreando com meu filho, estou guerreando com a minha esposa, quando, na verdade, a nossa guerra não é contra isso. Né? A gente precisa entender. E aí a gente sabe que Deus tem o prazer de atender a gente. E a gente fica lutando contra Deus em vez de chamar Deus para o nosso lado. E a oração vai fazer isso. Peraí, a oração vai trazer Deus para lutar do meu lado. Aí eu já estou com a vitória garantida. Porque a oração é para isso, para que a gente traga Deus, para Ele lutar essa guerra que eu vou perder se eu lutar só. E aqui a lição traz, no contexto, né, de que a guerra, nós estamos lutando juntos. Você não está sozinho na sua guerra. Você está passando por alguma dificuldade, você tem a opção do irmão, você tem a opção de Deus para lutar com você essa guerra. Então não é sozinho. A gente tem essa opção. A oração vai trazer aí, como se fosse o grito de guerra. Né? Vai trazer o grito de guerra para chamar Deus para lutar por aquilo que a gente sabe que é os meus desejos pecaminosos, a minha vontade de fazer o que é errado. Quando a gente busca Deus em oração, Deus vai trazer o que eu devo levar para essa guerra e Deus vai lutar por mim. Né? É verdade. E você falou, mais uma vez, né, da união, que é um tema super recorrente na lição, né, Cris? Ele fala mais uma vez, da mesma forma que é importante para um exército na guerra estar unido, que dirá para o povo de Deus, né? Exatamente, Jéssica. A gente precisa, a igreja, ela precisa estar unida, o povo de Deus precisa estar unido. Porque uma das estratégias de Satanás é desunir. Porque se ele desune, se ele começa, o pastor falou no começo ali do fogo amigo. Se a gente começa a observar que Satanás, então, ele entra e vem desmontar de dentro para fora. Ele muda a estratégia dele, né? Então, assim, ele percebe que se ele vem aqui dentro e ele começa a fazer uma picuinha, uma fofoca, o meu ministério tem que ser mais importante, eu tenho que me destacar mais ali, Satanás ele já ganhou. Por quê? Ele desuniu todo o povo de Deus. Então, assim, Paulo, ele deixa claro que a união, a unidade, ela é muito importante. E quando a gente estuda ali as guerras, a gente via que os soldados antigos, eles, antes de entrar na batalha, eles se uniam para orar para os seus deuses, né? Para pedir a proteção ali para os deuses deles. E hoje, nós como irmãos, nós devemos entrar na batalha em oração. Eu orando por você, você orando por mim. A gente, quando vê alguma coisa dentro da igreja que, poxa, não deu certo, não é eu ir lá, eita, Dalma, você viu aquilo? Como se eu estivesse achando muito bom aquilo. Não, nós não devemos fazer isso. A gente precisa o quê? Tentar harmonizar. Se eu não vou ajudar ali, eu vou ajudar em oração. Porque aí, mantendo a igreja unida, nós seremos os soldados que Cristo deseja que sejamos, né? Então, nós devemos sempre pensar nisso. E o Dalmo falou uma coisa, às vezes a gente trava batalhas que não são batalhas que a gente deve travar. A gente trava batalha com os nossos irmãos, né? Quando, na verdade, a nossa batalha é contra as potestades aí do mal. Então, nós devemos ter muito cuidado e devemos mesmo pensar que a união é que vai nos levar para o céu. É verdade.
Vamos direcionar a nossa energia para onde a nossa energia deve ser direcionada, né? Seja ela para a união, seja ela para guerrear, tudo tem a sua hora, o seu lugar e o seu propósito, né? Tudo sempre agindo de acordo com assim diz o Senhor. Então, fica aí o nosso desafio para a semana, meditar se eu estou orando, se eu estou buscando e se eu estou sendo um empecilho dentro da minha igreja. Porque a gente conversou bastante aqui sobre maturidade espiritual, né? Então a gente tem que ter essa maturidade de às vezes pensar, não, realmente eu estou brigando com um fulano que é diretor do departamento tal, isso está sendo um desserviço para a minha igreja. Então eu vou sentar, vou conversar com ele, vou tentar resolver para a gente direcionar, unir nossas energias, direcionar para buscar uma solução e direcionar para a obra de Cristo. Pensa o quanto a igreja cresceria se nós uníssemos todos, né, nesse propósito. De quando a gente deixar não é o que eu quero fazer, mas vamos ver o que o Senhor quer que nós façamos, para que o Evangelho seja levado para frente. Então, assim, eu acho que a igreja tem muito a ganhar se a gente se unir mesmo em oração e no propósito de Cristo. É verdade. Amém. Para a gente encerrar então, Dalmo, você faz uma oração, por favor? Oremos. Bondoso Deus, somos gratos a Ti pela Tua graça, pelo Teu Evangelho, por nos ter ensinado durante esse trimestre a aprender sobre o amor de nosso querido Jesus Cristo. Amém. Obrigado porque tem ensinado a gente também a combater o bom combate, para que possamos estar firmes nessa batalha contra o mal. Amém. Que possamos estar unidos como igreja para poder alcançar corações. Amém. Esse é o nosso objetivo, é o que eu te peço nesse momento, te agradeço por Jesus. Amém. Amém. Muito bem, encerramos por aqui o nosso estudo dessa semana, nossa classe dos professores, mas não se esqueça, o estudo da classe dos professores não substitui o estudo da sua lição diária, ele é um complemento. Então, todo dia de manhã cedinho, acorda, pega a sua lição, pega a sua Bíblia e vai se encontrar com Deus que Ele está te esperando lá. Muito obrigada por nos acompanhar e até a semana que vem na nossa próxima classe dos professores.